8, versículo de número 5. Assim que você achar, você pode acompanhar a leitura comigo. E eu gostaria que durante essa mensagem você não fechasse a sua Bíblia. Se você está com seu smartphone, por favor, não deixe a sua atenção se desviar para outra coisa a não ser a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: quem vive, Romanos 8, 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Fala assim comigo: é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida. Você pode falar comigo assim: é vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Fala assim comigo: quem é dominado pela carne. Vamos lá, igreja. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, verso 9: vocês não estão sob o domínio da carne. Aleluia. Você pode falar glória a Deus. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. Por causa do quê? Da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você não entendeu essa parte? Vamos lá. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus lá na tumba no terceiro dia, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo também vai te dar vida por meio do seu Espírito que habita em você. Está entendendo, irmão? Já fez sentido? Portanto, verso 12: irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, o que vai acontecer? Viverão. Verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Fala comigo: Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito. Fala assim: ao meu espírito. Fala bem forte: ao meu espírito, que eu sou filho de Deus. Verso 17: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se eu participo do sofrimento, eu também participo da glória. O crente que não lê a Bíblia deu até um troço, né, irmão? 17 versículos, talvez de 5 ao 17 vai dar aí, né, 13 versículos preciosos, 12 versículos preciosos. Eu gostaria que você prestasse atenção no que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre uma vida no Espírito, uma vida sujeito ao Espírito, uma vida sujeito àquilo que o Espírito de Deus tem para nós. E o apóstolo Paulo, ele está falando nos versículos anteriores, do 1 ao 5, sobre justificação. Ele está falando sobre a obra de Cristo na nossa vida. Eu vou falar sobre ela porque não é o que eu vou pregar. Então, para você entender aonde nós vamos chegar, preste atenção. Todos nós éramos escravos do pecado. Todos nós éramos condenados à morte. Você sabia disso? Você era condenado à morte. Você era condenado ao tormento eterno. Por quê?
Porque a natureza pecaminosa, a natureza caída, o pecado, lá em Adão, me fez escravo da lei da carne, escravo do pecado, escravo da condenação, do juízo. Uma vez que Adão pecou no Éden, todos agora estão debaixo dessa natureza pecaminosa. Ou seja, o homem, ele nasce com a natureza do pecado. Entenda uma coisa, ele pode não ter o fruto, mas ele é parte da natureza do pecado. Por exemplo, quando nós vemos uma laranjeira, ela está crescendo, ela está florescendo. Você pode falar para mim, não pastor, não é uma laranjeira, porque não tem laranja. Mas a minha pergunta é, deixa de ser uma laranjeira porque não tem laranja? Me responda por favor, deixa de ser uma laranjeira porque não tem laranja? Não, porque a natureza dela, e uma hora ou outra ela vai dar laranja. O homem nasce pecador, e uma hora ou outra ele vai dar pecado. Ele vai produzir pecado. E esse éramos nós, caídos, derrotados pelo pecado, pelo diabo, derrotados pela lei, pela morte, pela lei da morte, pela lei do pecado. Agora que nós, outrora que nós tivéssemos caído com Adão, nessa natureza nós éramos fracassados. Até que o plano perfeito, o plano de Deus, o plano da redenção, da justificação, da salvação, me alcançou, te alcançou, ou vai te alcançar aqui nessa noite em nome de Jesus. Qual plano é esse, pastor? Aquele que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele então enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Ou seja, substituir a minha vida, me justificar do meu pecado. E por que me justificar do meu pecado? Porque como eu não consigo fazer isso, alguém teria que fazer por mim, teria que fazer por você. Estou dando um pano de fundo para você entender aquilo que nós vamos falar. Por você e por mim. Essa era a obra de Cristo. Cristo nos justificando. No Antigo Testamento, quando o sacerdote ia se achegar a Deus para expiação, para o perdão da nação de Israel, ele tinha que levar um cordeiro perfeito, ou um animal perfeito. Mas quando Cristo surge, quando Jesus é enviado como Filho de Deus, João Batista declara no Jordão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, agora um animal não vai precisar morrer mais, não vai precisar de ser derramado sangue para aspergir, cobrir o pecado mais da humanidade. Não, por quê? Porque Jesus Cristo foi enviado como sacrifício perfeito, como aquele que vai para a cruz, para o madeiro, como ovelha muda ao matadouro, à morte, em meu lugar, para me justificar. Ou seja, irmão, eu quero para você entender muito simples o que eu vou dizer. Jesus, ele pega aqui do homem toda a mazela, todo o pecado, toda a iniquidade, toda a sujeira, toda a maldade, e ele leva aqui para a cruz. Amém? Fala amém? Para a cruz. Ele paga, ele morre no seu lugar. Sabe, a cruz era para você. Você estava condenado, mas Jesus pega tudo isso e faz por mim, morre por mim. Preste atenção, isso é redenção. Fala comigo assim, redenção. Vamos lá, redenção. Jesus está nos redimindo. Só que não é apenas isso. Jesus não apenas te redimiu, Jesus não apenas me redimiu, Cristo nos Você não está entendendo, fala mais alto. Justificou. E isso é mais poderoso do que você imagina. Sabe por quê? Porque Jesus não quer apenas te fazer alguém limpo do seu pecado. Jesus não quer fazer você apenas alguém santo do seu pecado, livre do seu pecado. Mas Ele quer pegar toda a justiça, toda a perfeição, toda a glória de Cristo e colocar sobre você. Só 3 irmãos aqui que entenderam. Vamos lá.
Tem que ficar mais forte isso para Deus pegar você, irmão. Presta atenção. Ele tirou todo o seu pecado, toda a sua iniquidade, toda a sua sujeira e trouxe para a cruz. Mas ele não ficou satisfeito com isso. Ele falou: eu não vou apenas redimir, eu vou justificar. E o que é justificar? É pegar toda a glória, todo o poder, toda a perfeição, santidade e colocar em você, através de Cristo Jesus. Isso é muito poderoso, irmão. Sabe por quê? Por isso que o apóstolo Paulo fala: em Cristo, em Jesus eu posso, fora dele você não pode nada. Está entendendo? Em Cristo eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Mas por que eu posso tudo nele? Porque quando o Pai olha para mim, ele vê Jesus. Fala assim: quando o Pai olha para mim, ele vê Jesus. É muito incrível isso, irmão. Quando o Pai olha para você, ele está vendo Jesus, a glória do Filho de Deus. Quando, pastor? Quando eu entrego a minha vida para Ele, quando eu dou a minha vida para Ele, quando eu falo: Jesus, eu não quero viver apenas uma religião, eu não quero frequentar apenas um culto, eu não quero estar apenas numa igreja, eu não quero estar apenas cumprindo um protocolo, não. Eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador. Eu não quero nada mais além do Senhor. Me limpa, me salva, escreve o meu nome do livro da vida, me justifica. Sabe o que acontece? Ele escuta isso, e todo esse sacrifício, tudo isso que aconteceu vem sobre você, e ele tira o seu fardo que era pesado, e ele torna leve. Quantos podem glória a Deus por isso? Leve. Ele te justifica. Presta atenção no que eu vou dizer. Essa é a obra do Filho de Deus. Essa é a obra da justificação. E é isso que Paulo está dizendo. Agora, aquela lei do pecado, aquela lei da morte, aquela lei que te subjugava, não tem poder mais sobre a tua vida, uma vez que a lei da vida, qual é a lei da vida? Cristo na cruz por mim, me justificando, está sobre a lei do pecado. Ela é mais poderosa do que aquilo que te matava. Jesus é mais poderoso do que o pecado. Jesus é mais poderoso do que a iniquidade. Jesus é mais poderoso do que o inferno inteiro. Jesus é mais poderoso do que qualquer coisa que você é dependente: vício, droga, álcool, prostituição. Jesus é suficiente, irmão. Você não precisa de nada mais que Jesus. Aplauda Ele. Ele é digno de tudo. Presta atenção. Ele é digno de tudo. Ele é suficiente. Precisamos de Jesus. Unicamente de Jesus. Ele é suficiente. A glória é toda dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez que eu entendo isso, eu não posso mais, entendendo isso, querer, aceitar, viver uma vida debaixo da lei da morte. O que é viver uma vida debaixo da lei da morte? É sabendo que se alguém morreu pela minha vida, se alguém me justificou, se alguém tem uma vida plena, uma vida em abundância, como o próprio Jesus disse, eu não posso aceitar viver uma vida escrava do medo, do pecado e de Satanás. Quantos querem ser livres aqui? Quantos querem só Jesus? Eu não posso. Se existe algo melhor, por que eu vou viver dependente da lei da morte? A lei da vida que o apóstolo Paulo está falando é isso. Agora, versículo 5, olha para ela, para a tua Bíblia. Já não vivemos segundo a carne, mas nós temos a mente voltada. Aqueles que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Nós somos justificados para isso. Aqueles que não têm o Espírito, eles vivem uma vida subjugada na mentalidade do que a carne deseja. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus vai falar com você. Eu gostaria que você focasse nisso. O apóstolo Paulo, do versículo 5 ao versículo 8, quando ele fala que quem vive segundo a carne só pensa naquilo que é da carne. E no versículo 6 ele fala que a mentalidade da carne gera morte, e a mentalidade do Espírito gera vida. No versículo 7 ele fala que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. É inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus. Ela não quer aquilo que Deus tem para ela. O corpo, os desejos da carne, o pecado, o desejo pecaminoso, ele não quer o que Deus tem para ele.
No versículo 8 ele fala que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo 5 fala que existem aqueles que vivem na carne. Aqueles que vivem na carne são aqueles que não têm o Espírito de Deus. A pessoa que não é salva, ela não tem o Espírito de Deus. A pessoa que não entendeu, preste atenção, que não entendeu a mensagem da justificação, que nunca parou para falar: Espírito Santo, Jesus, me perdoa dos meus pecados, eu te aceito, eu renuncio essa vida pecaminosa e eu quero viver na tua suficiência, na tua justificação, eu quero te ter como meu Salvador. Quando essa visão abre, a pessoa que não tem essa visão aberta, ela vive segundo a carne, porque ela não tem o Espírito de Deus. Escuta o que eu vou te dizer: o Espírito de Deus, ele é acessível àqueles que primeiro encontram o Filho de Deus. Uma vez que eu recebo a Cristo, eu ganho um presente chamado Espírito Santo. Faz sentido o que eu estou falando? Uma vez que eu nasço de novo, que eu recebo o novo nascimento. Pastor, o que é novo nascimento? É quando o meu espírito, que estava morto por causa do pecado, ele é vivificado. Eu recebo um espírito vivo agora, porque eu recebi Jesus. Ele estava morto no pecado, mas agora eu tenho a lei da vida. Esse espírito acende dentro de mim. Eu nasço de novo. Isso é muito forte. Vou te explicar por quê. Porque Deus não vai levar filhos, Deus não vai levar criaturas limpas para o céu. Ele vai levar filhos. Deus não quer limpar o seu pecado, Ele quer te transformar num filho dele. Você não entendeu? Deus não quer apenas purificar você, Ele quer mudar a sua natureza. Ele quer mudar a sua natureza. Uma vez que você nasce de Cristo, você mudou a natureza, agora você é filho de Deus. Você era criatura, agora você se torna filho de Deus. Mas aqueles que não tiveram esse compromisso ainda, não têm o Espírito de Deus. É por isso que às vezes você fala de Deus para eles, e eles não estão nem aí. Talvez tem gente aqui que não está nem aí. Está acontecendo esse culto, ele está lá no WhatsApp, ele está lá no Instagram, ele está lá não sei na onde, ele está lá no... Por quê? Porque ele não tem essa chama queimando dentro dele por aquilo que é de Deus. Está morto. Está morto, irmão. Não tem vida, não tem espírito. Está morto. Está entendendo? Quem não nasceu do Espírito, quem não reconheceu Cristo como seu Salvador, não tem essa agução voltada para o Espírito, porque a mente dele é para a carne, é centrada naquilo que agrada a carne. Se você chamar ele agora para fazer qualquer outra coisa que dá prazer para ele, sabe o que ele faz? Ele vai achar mais interessante do que estar na presença de Deus. Sabe, são esses que estão mortos, diz o versículo 6. Mortos, olha o que diz: a mentalidade da carne é morte espiritual. Ou seja, a pessoa não salva, ela está viva fisicamente, mas ela está morta espiritualmente. Ela pode ter moral, até religiosa, mas não vida espiritual. Preste atenção, olha para mim. Ela pode ter moral religiosa, mas não vida espiritual. Como assim, pastor? Ela é uma ótima pessoa. Você já viu gente boa? Não, pastor, eu vou no culto, eu vou na missa, eu vou lá no centro espírita, eu sigo Deus, eu leio a Bíblia, eu escuto não sei quem na rádio, eu vejo o programa de televisão do pastor não sei quantas, eu leio aquilo, eu sou muito bom, eu faço bondade, eu ajudo todo mundo, eu sou uma ótima pessoa, eu estou tão perto de Deus, você não tem ideia. Sabe como é que chama isso? Moral religiosa. Deus não vai levar gente boazinha para o céu. Deus vai levar gente nascida de novo. O céu não é lugar de gente boa. O céu é lugar de filho de Deus. O céu é lugar de gente que nasceu do Espírito. O céu é lugar de gente que arrependeu do pecado e falou: eu não quero apenas uma religião, eu não quero apenas ser um domingueiro, eu quero renunciar à minha vida, eu quero pegar a minha cruz e eu quero seguir Jesus. O céu não é lugar para gente boa. O céu é lugar para gente que conheceu Jesus de verdade. O céu é lugar para gente que nasceu de novo. E isso é ter vida espiritual, é relacionamento com Deus. Alguém diz assim: pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Deus parou de falar comigo. Eu te afirmo, irmão, Deus não parou de falar com você. Ele apenas está falando baixinho para você chegar mais perto.
É que você está longe demais, e às vezes Ele tem que abaixar o tom para você chegar perto dEle, porque Ele quer ter relacionamento próximo. Fala assim para quem está do seu lado: Deus não parou de falar, Ele só está falando baixinho. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não é sobre moral, é sobre nascer de novo. Infelizmente estamos cheios de gente com moral boa, mas com pouca vida com Deus. Sabe, o versículo 7 fala que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Olha aqui para mim, meu amigo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Se não bastasse não estar nem aí para Deus, ela luta contra Deus. Ela atinge, ela fere o caráter de Deus. Eles estão em guerra o tempo inteiro com Deus. A velha natureza, ela se rebela contra a vontade de Deus, e ela não submete à lei do Espírito, à lei de Deus. Irmão, você não está entendendo. É muito mais sério do que você imagina. Não é apenas não querer, não. Ela rebate contra, ela vai contra, ela não se submete. É como um cavalo que está preso, mas ele não obedece. Você já viu essa cena? Ele tenta ir para lá, para cá, mas ele é teimoso. É teimoso, porque não se submete à vontade de Deus. No versículo 8, o apóstolo Paulo, ele diz que quem é da lei de Deus, quem é dominado pela carne, não pode, fala comigo assim, não pode agradar a Deus. Ou seja, uma pessoa não salva, ela só pensa em agradar a si mesma. Ela não anseia pela glória de Deus, e ela não tem prazer em obedecer a Deus, e talvez para ela, estar aqui agora é até mesmo um fardo, é pesado. Tempo atrás eu estava rindo de uma pessoa que estava dizendo: pastor, eu vou ali orar, eu vou no monte, eu vou pagar o preço. Eu fiquei pensando comigo, se para esse camarada ir orar, passar tempo com Deus é pagar preço, eu não queria ser amigo dele. Porque você já imaginou você falar assim: eu vou lá na sua casa, pagar o preço e conversar com você? O que você ia falar para mim? Você não gosta de mim. Porque quem nós relacionamos com prazer não é preço, é prazer, é deleite. Se para você estar aqui é sacrifício para Deus, me perdoe, irmão, você ainda não recebeu esse Espírito que te dá prazer de se relacionar com o Pai. Versículo 9 ao 11, a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Ele fala: peraí, mas eu acredito, em nome de Jesus eu quero acreditar aqui nessa noite, senão vai acontecer, que vocês não estão sobre esse domínio da carne, e não estarão até o final dessa reunião, mas vocês estão sob o domínio do Espírito. Sabe, a evidência da conversão, pastor, como que eu sei que eu nasci de novo? A evidência da conversão, a mais forte delas, é a presença do Espírito Santo habitando na vida daquele que crê. Pastor, como é que eu sei? A evidência mais forte é o Espírito Santo habitando na sua vida. E isso é muito forte, irmão. Porque quando o Espírito Santo ele habita dentro de você, presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção. É mais forte do que você imagina. Porque quando o Espírito habita dentro de você, o Espírito Santo de Deus, ele te leva a ser constrangido por coisas que você nunca imaginou. Ele te conduz, ele te inspira. É muito mais do que ter uma religião. Porque quando o Espírito de Deus habita dentro de mim, é o próprio Deus dentro do seu corpo, dentro de você. É o próprio Deus. Pelo amor de Deus, presta atenção. O Espírito Santo não é uma versão júnior de Deus. O Espírito Santo não é uma versão mini de Jesus. O Espírito Santo é o próprio Deus poderoso, habitando, falando, movendo, andando através de você, em você. E é esse Espírito que nos constrange quando nós estamos diante daquilo que vai contra e fere o caráter de Deus. Sabe, o seu corpo, ele se transforma no santuário, no templo do Espírito Santo. E aí eu quero dizer uma coisa: quando o Espírito Santo habita dentro de você, você é constrangido por aquilo que ele é. E agora você já não agrada mais a você, você agrada ao Espírito Santo.
Eu vou te dar exemplos práticos. Você não vai conseguir mais falar aquelas palavras torpes que você falava. Você não vai conseguir mais xingar aqueles palavrões que você xingava. Você já não vai conseguir mais agredir verbalmente a tua esposa. Você já não vai conseguir mais agredir os seus filhos. Você já não vai conseguir mais vestir roupas indecentes que expõem o seu corpo, porque você é morada do Espírito Santo. Você não vai consumir coisas que vão denegrir a casa do Espírito Santo. Você não vai para a internet consumir conteúdo impróprio para conduzir ali através das janelas da sua alma, que são os seus olhos, para te levar ao pecado. Não, porque Ele vai te constrangir. Talvez você já está pensando, eu já não sei se eu tenho o Espírito Santo. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos constrange o tempo inteiro. Ele nos move o tempo inteiro. Esse é o relacionamento com o Espírito Santo. Ele nos guia a toda a verdade. Talvez você tenha dificuldade de vencer o pecado, porque você vence na força do seu braço, e não no mover do Espírito Santo. Não pelo poder do Espírito Santo. Entenda uma coisa: uma vez que esse Espírito faz de você casa dele, ele te sela. Porque quando você tem o Espírito de Deus, ele é a garantia que Cristo está em você. Ele é o selo. Presta atenção, ele é o selo. Quantos aqui já receberam um presente e esse presente estava violado? Levanta a mão. Estava aberto, levanta a mão. Alguma vez em sua vida? É muito chato a situação, sabe por quê? Porque quer dizer que alguém já abriu, rompeu-se o selo, rompeu aquilo que dava validade para aquilo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe qual é a validade que Jesus está em você? Sabe qual é a validade que você está pertencendo ao céu? Sabe qual é a validade que Jesus te resgatou das trevas? O Espírito de Deus te selando. Ele é o selo. Ele é o selo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é o selo, a garantia que no final da sua vida não será derrota, mas de glorioso triunfo com Jesus na glória. Eu prego para você que nessa noite você pode dizer amém? Sabe, se o diabo não está te opondo, se o diabo não está te opondo, se Satanás não está indo contra você, pastor, minha vida está uma beleza, não tem ideia, não tem luta não, está tudo tranquilo. Bem possivelmente você está indo na direção do diabo. Porque se ele não está te opondo, você está caminhando com ele. Se ele não está indo contra você, você está indo no mesmo sentido. Escuta o que eu vou dizer, ele é o selo. O Espírito de Deus é o selo. E nós vamos estar em guerra o tempo inteiro contra a carne, contra a natureza, contra aquilo que pertence a esse mundo. E eu não estou dizendo que vai ser um jugo, não, vai ser leve, porque o Espírito Santo vai te conduzir. Ele vai te falar, não entra aí, não faça isso, não entra nesse negócio, você não precisa dizer isso. Ele vai constrangir quando você errar. E é Ele que vai fazer você se humilhar e falar, me perdoa, eu errei, eu falhei. Isso é papel do Espírito Santo, Ele é o selo. Sabe, aqueles que têm esse selo, de fato, pode-se dizer que eles nasceram de novo. Quantos aqui querem ter esse selo? O Espírito de Deus, te selando. Nascidos do Espírito, selados pelo Espírito. Mas o apóstolo Paulo, ele fala de 3 categorias. A categoria daqueles que não conhecem o Espírito. Esses não nasceram de novo. Ele vive uma vida na carne. Ele vai para a célula na carne, ele vem para o culto na carne, ele trabalha na carne. Você conhece gente assim? Infelizmente eu conheço gente assim. É um crente carnal. Crente carnal. Cristão carnal. Ele segue Jesus na carne. Tudo na carne. A vida dele é na carne. Mas existem aqueles que, por outro lado, já receberam o selo do Espírito Santo, já tiveram a maravilhosa oportunidade de receber a presença do Espírito Santo, selando ele, tocando ele, conduzindo ao novo nascimento. Mas o apóstolo Paulo fala de 3: os que não conhecem, os que foram selados, aqueles que um dia conheceram o Espírito Santo, que têm o Espírito Santo. Mas a terceira categoria que o apóstolo Paulo fala, do versículo 12 ao 17, e ele termina aqui onde a gente leu, ele fala sobre aqueles que não apenas têm o Espírito, mas que o Espírito os tem. E essa aqui, meu irmão, o negócio vai estreitar. Aqui estreita. Aqui não é para qualquer um.
Aqui não é para quem quer ser religioso. Aqui não é para quem quer carregar uma Bíblia debaixo do braço e falar que é crente por aí. Aqui não é para quem dá mau testemunho por aí afora falando em nome de Jesus. Aqui não é para quem frequenta e esquenta banco de igreja para frequentar domingo à noite. Aqui não é para quem quer viver religiosamente uma vida com Jesus. Aqui o negócio estreita. Eu quero te falar uma coisa, você vai para o céu sendo um bom crente, mas você nunca vai viver tudo que Deus tem para você se você não estreitar o caminho. Eu quero te dizer uma coisa, você vai para o céu, mas você pode trazer o céu para a terra. Existem 3 níveis: os que não conhecem, os que conhecem e aqueles que são conduzidos por esse Espírito. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E ele está dizendo, do versículo 12 ao versículo 17, ele fala: portanto, irmãos, ele fala assim, peraí, eu falei sobre 2 categorias, porém, portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, fala comigo assim, mas, se viverem pelo Espírito, fizerem morrer os atos do corpo, vocês vão viver. Versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Existem os que não conhecem, existem os que conhecem, e existem aqueles que são levados pelo Espírito de Deus. Uma coisa é eu ser selado pelo Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo me conduzir, é Ele me ter. Uma coisa é eu já tive o Espírito Santo, uma vez eu já o conheci, eu já senti a presença dEle. Outra coisa é Ele levar você. Escuta o que eu vou te falar. Efésios capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: irmãos, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho aonde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Imperativo, ordem, encha do Espírito Santo. Se o apóstolo Paulo fala para mim que eu devo me encher do Espírito Santo, o que ele quer dizer é, preste atenção, por favor, o que ele quer dizer é, eu posso ter nascido do Espírito, selado pelo Espírito, tocado pelo Espírito, e não ser cheio do Espírito. Porque, deixa eu te explicar, eu posso ter conhecido o Espírito Santo, Ele ter me selado, Ele me apontado um caminho, mas enchei-vos é um imperativo contínuo. Eu preciso sempre me encher dele. Escuta o que eu vou te dizer, Ele vai te encher aqui nessa noite, mas amanhã, a hora que você acordar, você vai ter que encher de novo. E nunca é a mesma coisa, isso que é o mais massa. O QR Code do Espírito Santo renova toda hora, irmão. O código de barra dele nunca é igual. Toda hora é algo novo, toda hora ele tem algo novo, toda hora ele tem uma presença nova, ele tem um poder novo, ele tem uma atmosfera nova, ele tem uma revelação nova. Ele não é monótono, ele é vivo. Ele é uma pessoa, ele está aqui. Ele pode curar o câncer aqui, ele pode curar o paralítico aqui, ele pode tirar o nódulo aqui, ele pode tirar a depressão aqui, ele está passeando aqui, porque se ele tirou Jesus da tumba no 3º dia, ele pode tirar você também. Ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus, ele está aqui. Quantos creem nisso? Amém? Se eu creio que ele está aqui, preste atenção, você cometeu uma loucura de ter entrado nessa porta, porque se ele está aqui, alguma coisa pode mudar em você. Você pode sair daqui hoje transtornado. Como assim, pastor? Transtornado? Meu Deus, eu não vivo tudo que eu preciso viver, eu preciso de mais do Espírito Santo. Eu preciso de mais do Espírito Santo. Enchei-vos é imperativo contínuo. Eu preciso estar sempre me enchendo. Existe algo novo. Existem aqueles que não conhecem, existem aqueles que conhecem, e existem aqueles que são levados pelo Espírito. Sabe, não é suficiente para nós termos o Espírito. É preciso que o Espírito te tenha. Olha aqui para mim. O Espírito Santo não quer que você tenha ele, ele quer ter você. Eu vou te dar um exemplo. Ele quer que você acorde amanhã e ele vai falar assim: vamos fazer alguma coisa hoje junto. Espírito Santo, eu tenho que atender tal cliente, ciclano, beltrano e tal. Beleza, então a gente vai trabalhar junto hoje. E quando você chegar para atender o seu cliente, quando você chegar no seu trabalho, no seu escritório,
Ele vai começar a te dar direções e Ele vai fazer sua vida fantástica. Sabe por quê? Porque ser cristão na rua, na casa, no escritório, no trabalho, na faculdade, na academia, vai parar de ser clichê e vai começar a ser real. Como assim, pastor? Vai começar a chegar gente para você e falar: cara, você tem uma coisa diferente? O que você tem? Aí você fala: nada, eu estou normal, não cortei o cabelo, não fiz nada. Aí você vai falar: hoje eu estou andando com o Espírito Santo. Você tem uma coisa que brilha, uma luz, você tem uma paz, você tem alguma coisa. E de repente você vai se ver com gente chorando para você, falando: sabe, minha vida está assim, eu estou doente, está acontecendo isso. Eu falo: gente, quem essa pessoa está se abrindo? Eu nem conheço ela direito. Mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo está na sua agenda. E agora Ele vai ser vivo ali. E Ele vai começar a te dar palavras, Ele vai começar a te dar direções. E de repente você vai estar impactando aonde você está convivendo, aonde você está andando, aonde você está se movendo. É isso que Ele tem para você. Pastor, eu queria ser tanto usado por Deus. Todos os dias você pode, andando pelas ruas dessa cidade, fazendo o que você faz. Você não precisa largar tudo para ir. Você precisa deixar tudo para que Ele venha. Olha aqui para mim. O maior envio que existe não é o envio de eu ir, é o envio de eu deixar Ele vir. Porque na verdade, toda vez que você sai da sua casa, você já é uma mensagem ambulante, se o Espírito Santo estiver com você. Cura, libertação. Deixa aí. Foi bom. Ai, saiu o É seu voto. Fecha os olhos, vamos lá, fecha os olhos. Traz sobre nós a sua presença. Traz sobre nós a sua presença. Traz sobre nós a sua presença. Feche os seus olhos. Yeshua, E o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ter mais dúvida que você é filho de Deus. Às vezes eu deparo com gente que ele fala assim: pastor, eu não sei se eu morrer eu vou para o céu. Eu não sei se eu morrer agora eu tenho a eternidade. Se realmente eu vou estar com Jesus. Eu quero dizer uma coisa: quando você tem o Espírito Santo, você não tem medo da morte. Porque a gente já não é mais escravo da morte. Na verdade, você fala igual o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando você tem o Espírito de Deus, a Bíblia fala que há um espírito de adoção. O que é o espírito de adoção? Agora você já não é escravo daquela lei de morte mais. Você lembra que eu falei sobre isso? Não. Agora você está sobre a lei da vida. A lei da vida, a lei do Espírito de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Você vai deixar de ter desejo. Mas é muito louco. Você vai sentar em lugares, você fala: peraí, isso aqui não é para mim. Essa mesa aqui não é para mim. Essas conversas aqui não são para mim. Esse ambiente aqui não é para mim. Esse negócio aqui não é para mim. Isso aqui é corrupção. Por quê?
Por que isso? Por que vai acontecer isso? Porque é o Espírito de Deus que vai te conduzir. O Espírito Santo está com saudade de algumas pessoas aqui. Porque ele te levava a fazer muita coisa que você não faz mais. Quantas vezes você foi usado por ele e você se deixou levar, porque você olhou para os homens, você caiu. Você olhou para as pessoas e falou, e você se deixou levar pelo que as pessoas faziam, falavam. Mas eu quero dizer uma coisa, ele não te julga. Ele é doce, ele é amável, ele quer ser seu amigo. O Espírito Santo não vem para te condenar, ele vem para te resgatar, para te ajudar. Pastor, será que o Espírito Santo vem sobre mim? Eu sou o mais pecador dessa igreja. Eu vou te falar uma coisa, ele está louco para fazer de você a casa dele. Ele está louco para fazer de você a morada dele, a habitação dele. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai arrumar os móveis do lugar. Ele vai limpar a casa. Existe uma música que a gente canta assim: mudar os móveis de lugar dentro de mim. Você já ouviu a parábola da dracma perdida? Que a mulher, Jesus fala que a mulher perdeu a dracma. A dracma era uma moeda. E ela estava varrendo a casa porque ela não conseguia achar a dracma perdida. Já ouviu essa parábola? Ela arruma a casa toda porque ela precisava achar a moeda, a dracma. Só que a gente pensa que a parábola é sobre a dracma. Só que a parábola não era sobre a dracma. A parábola era sobre arrumar a casa. Escuta o que eu vou te falar. Olha para mim. Presta atenção, gente. Olha aqui. O Espírito Santo permite você perder certas coisas na sua vida para você arrumar a sua casa. Pastor, eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. Porque você vai precisar arrumar seus móveis para encontrar onde você perdeu o fio da meada. Quantos já tiveram ou está passando por situações turbulentas, conturbadas? E você fala, por quê? Eu te falo, porque Ele só quer que você se levanta da sua zona de conforto, da sua estabilidade, e comece a arrumar a sua casa, e a varrer, e a tirar tudo que não é dele, e a tirar tudo que não pertence a Ele. E de repente você vai falar, meu Deus, já não importa mais a dracma, importa que eu tinha uma casa desarrumada, e ela agora está arrumada, pronta para ser a habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo. E quando você entender isso, e Ele habitar em você, Ele vai começar a te dar direções. Sabe, você não precisa de um coach, você precisa de Jesus. Eu não estou dizendo que o coach não é bom. O que eu estou querendo dizer é que o Espírito Santo é melhor que ele. Ele é melhor que ele. Você não precisa de palestra motivacional, você precisa de palestra do Espírito, do fogo, da presença, da palavra, que vai falar, levanta, eu já te fiz um vencedor. Eu já te fiz um vencedor. Eu venci por você. Sabe por que você vai vencer? Porque eu já venci por você. Sabe por que você vai ir para cima? Porque eu já rugi na cruz por você. Eu já me levantei por você. Sabe por que você não pode desistir? Porque eu não desisti de você. Deus está falando com alguém aqui. Quantos querem o Espírito Santo? Sabe o que é melhor? Você não precisa pagar nada. É de graça. Sabe quando Jesus falou, venha e beba, Ele não cobrou nada, Ele só falou, venha e beba, é de graça. Existe só alguma coisa que você precisa me dar. E o que é? Me dá o seu coração, me dá a sua vida. Vamos lá, alguém quer fazer isso aqui nessa noite? Fica de pé no seu lugar. Se alguém quer fazer isso aqui nessa noite, fica de pé no seu lugar. Se eu fosse você, eu não iria embora, eu esperaria ele chegar aqui. Pastor, ele não está aqui? Tá, mas ele quer entrar aí dentro agora. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro. E o que é um cavalheiro? O que é um... O Espírito Santo não vai falar, abre a porta aí, cheguei. Não. Ele vai, eu posso entrar? Tem algum lugar aí para mim? E talvez eu sei, você vai entrar num desespero agora para começar a arrumar as coisas. Espera aí, pastor, eu preciso pedir perdão de algumas coisas aqui agora. Mas eu quero dizer uma coisa, Ele só quer tocar você. Esqueça do que você fez, esqueça do que você é. Ele só quer tocar você. E quando Ele te tocar, Ele vai fazer.
Ele vai mudar você. Ele vai transformar você. Feche os seus olhos, aonde você está agora. Irmãos, eu não sei, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Até porque Ele gosta de que a gente fale dele. Ele ama ser notado. Porque Ele é esquecido. Todas as vezes que você falar do Espírito Santo, Ele vai vir.